Olá, meus queridos alunos, tudo bom? Aqui é a professora Andresa Bello. Na aula de hoje, nós vamos dar prosseguimento ali aos conteúdos relativos à metodologia da língua portuguesa. Na última aula, nós vimos ali como a língua portuguesa, ela hoje é vista ali pelo nosso documento, né? Que é a nossa BNCC, que é uma lei, né? Tem peso ali de lei, é válido para todas as instituições de ensino, sejam elas públicas ou privadas, e vem trazendo uma nova concepção em relação não apenas à língua portuguesa, mas a todas as outras disciplinas. Hoje nós temos ali a visão de que o nosso aluno ele deve ser ativo no processo da aquisição da língua, nós devemos ali refletir o significado da língua e por que o nosso aluno ele deve saber dominar bem a língua portuguesa, tá? Bem, para a aula de hoje, você deve verificar aí na nossa apostila que nós vamos falar sobre um teórico, né? Que é o David Ausubel. Eu trouxe essa imagem aqui para que você possa conhecer, né, a imagem desse teórico. Ele tem uma visão muito interessante. Na nossa aula, nós não vamos falar sobre a parte da biografia, né, a história de vida dele. Mas é muito interessante, eu recomendaria com certeza que você fizesse uma pesquisa a título de curiosidade. Filho de judeus, nascido ali nos Estados Unidos, ele tem uma história muito interessante em relação à educação, porque ele não era, vamos dizer assim, aquele aluno padrão, né, quando ele estava ali se formando. Porém, ele cresce e tenta ali desenvolver uma crítica à educação. Ele vai estabelecer que existem dois tipos de educação. Ele vai falar que existe uma educação que ela é mecânica e arbitrária e existe uma educação que pode ser significativa, que é a aprendizagem significativa. Então ele vai estabelecer esses dois paralelos. Eu, inclusive, grifei aqui, na apostila de vocês não tá em vermelho, né? Eu grifei aqui, ó, no nosso slide, você pode estar grifando aí também na sua apostila, porque ele faz esse paralelo mesmo, ele vai fazer dois paralelos. Ele vai falar que existe uma educação que é uma aprendizagem significativa, que é a aprendizagem que ele vai defender, e existe um tipo de aprendizagem que, para esse teórico, é chamado de aprendizagem mecânica, que é o tipo de aprendizagem que ele é contra, tá? Bem, diferente de vários teóricos que nós adotamos aqui dentro da pedagogia, David Ausubel, ele vai se destacar em uma situação. Ele é um teórico que ele faz todos os seus estudos baseado na realidade da escola, dentro do contexto escolar. Se você é aluno novo, não se preocupe porque você vai escutar ao longo do curso outros teóricos, tá? Para esse módulo eu só vou adotar o teórico do David Ausubel. Mas, por exemplo, se você já está aí um tempo, né, no curso de formação de professores, se você está cursando pedagogia ou qualquer outra área, está se preparando para concurso, você já deve ter se deparado com outros teóricos como, por exemplo, Jean Piaget, Vygotsky, enfim, esses dois são os mais famosos, né? Se você reparar, Vygotsky, ele não fez ali sua teoria fundamentada unicamente no contexto escolar, ele vai visualizar o homem como um todo. Jean Piaget, ele também vai visualizar o homem como um todo, né? Inclusive, eles vão fazer a sua pesquisa teórica sobre o viés da psicologia e da biologia, mas como uma visão ampla do ser humano. Já David Ausubel, ele vai se destacar no sentido de que ele vai pensar dentro do contexto escolar. E isso é bem interessante, porque tudo o que ele tem de material é pensado na visão do aluno e do professor, essa relação da aprendizagem. Então, fazendo aí a leitura da nossa apostila, vai dizer assim, ó, pensada para o contexto escolar, a teoria de Ausubel leva em conta a história do sujeito, quer dizer, a história de vida do sujeito na sociedade e também dentro da escola. E ele vai ressaltar o papel dos docentes na proposição, né, na criação de situações que favoreçam a aprendizagem. Ele vai falar que a aprendizagem só vai acontecer de fato
se o ambiente e as propostas elaboradas pelo docente, ou seja, pelo professor, forem favoráveis para que a aprendizagem ocorra de fato. Então, de acordo com ele, há duas condições para que a aprendizagem significativa, que é o nome da teoria que ele vai defender, ocorra. Ele vai falar que, primeiro, tem duas condições. Primeiro, o conteúdo a ser ensinado deve ser potencialmente revelador. Então, ser potencialmente revelador. E o estudante, a segunda condição, ele precisa estar o quê? Disposto a relacionar o material de maneira consistente e não arbitrária. Então, são duas condições. Isso é até interessante, porque ele não vai chamar apenas o professor a responsabilidade. Ele vai chamar também o aluno nesse processo de aprendizagem, vai chamar ele na responsabilidade, porque ele vai falar que se um conteúdo não for revelador para o aluno, ele não vai se sentir motivado. Ele vai falar muito sobre a motivação da educação. E realmente, pensa bem, gente, se você estuda à noite, um exemplo, né? As turmas da EJA. O aluno tá cansado, o aluno trabalhou o dia todo. Aí você chega lá com um conteúdo maçante, mal elaborado às vezes, porque acontece, muitos professores às vezes na correria do dia a dia elaboram às vezes o material, não conseguem elaborar daquela forma que seja atrativa. Será que isso vai ser uma aprendizagem significativa? Muito difícil. Eu dei o exemplo da EJA, mas é a mesma coisa com as crianças. O professor que trabalha a mesma metodologia, o mesmo recurso todo dia, nunca muda, nunca sai de dentro da sala de aula. Será que isso vai ser revelador? Será que o ambiente vai ajudar, vai ser favorável? Existem formas e formas de você ensinar uma mesma coisa. Existe, às vezes, um jeito que você ensine ao aluno que vai ser revelador. Ele vai olhar e falar, meu Deus, como que eu não sabia disso? E é interessante, não sei se vocês já pararam para analisar isso, quando nós aprendemos algo novo, já reparou que a gente gosta de compartilhar aquilo que a gente aprendeu? Porque aquilo dali foi tão legal? E as crianças, principalmente, quando a criança ela se sente motivada com o assunto que ela aprendeu, geralmente ela chega em casa, ela quer falar com os amiguinhos, às vezes ela ensina até as bonequinhas, os bonecos, enfim. Porque aquilo realmente foi muito significativo para essa criança, aquilo dali foi realmente muito revelador. Mas olha só que interessante. David Ausubel vai falar que existem duas condições. A primeira tem a ver ali com o professor. Ele precisa criar, um método para que o conteúdo a ser ensinado seja revelador, potencialmente revelador. Então tem a ver ali com a abordagem que nós vamos utilizar, mas também tem a ver com o conteúdo ser relevante, porque a gente até comentou sobre isso, né? Existem conteúdos que às vezes o próprio aluno se pergunta, meu Deus, será que isso aqui é importante? Como que eu vou ver isso aqui no dia a dia, né? Mas a segunda condição vai chamar o estudante à responsabilidade, porque ele vai falar que o estudante ele precisa estar disposto. Também não adianta o professor se dedicar a fazer um bom recurso, a escola ter boas metodologias e uma dependência muito bem estruturada, se o aluno mesmo não se dispõe a ter o compromisso com a aprendizagem. Então isso é bem bacana, porque ele vai chamar à responsabilidade esses dois personagens, que é o docente, professor, e o discente, que é o aluno, tá? Há quem acredite que o fracasso escolar é apenas a falta de disposição do aluno em aprender. Há quem acredite que o fracasso escolar, esteja atrelado apenas à falta de motivação, à falta de responsabilidade do aluno. Essa é uma crítica de David Ausubel. Ele vai falar que nem sempre o fracasso escolar é culpa só do aluno. Aí ele continua falando assim, esquecendo que o professor é o profissional qualificado para criar os momentos com potencial de possibilitar a construção do conhecimento. Então ele vai falar que nem sempre o fracasso escolar é única responsabilidade do aluno. Às vezes, também pode ser ali uma falha no processo da exposição do conteúdo, da elaboração do conteúdo, da dedicação do professor em relação ao conteúdo. E aí ele vai falar assim, o fracasso escolar tem causas variadas. Também não podemos só culpar o professor, não podemos só culpar o aluno. São várias as causas.
Por essa razão, o contexto deve também ser considerado. Qual o contexto escolar em que esse aluno está inserido? Nem sempre o ambiente em que o aluno vive é favorável. Tem famílias, por exemplo, que não ali valorizam o processo educacional educativo do seu filho. E aí fica difícil também, né, a escola trabalhar sozinha, porque há necessidade dessa parceria entre a família e a escola, né? Bem, ao analisar as interações entre professor, aluno e o conhecimento, Ausubel ainda definiu a aprendizagem mecânica. E aí que eu ressaltei, existem dois tipos de aprendizagem para David Ausubel. Uma é a aprendizagem significativa, que é a que ele defende, e a outra é a aprendizagem mecânica, que é a que ele vai fazer ali uma crítica explícita. O que é a aprendizagem mecânica? Perdão. Eu costumo sempre trazer essa reflexão para os meus alunos. Vocês já repararam em uma máquina? A máquina, ela tem um sistema mecânico, né? E essas máquinas, elas são programadas para fazer uma única coisa. E se você pedir para a máquina, por exemplo, fazer outra coisa que não esteja previsto na sua programação, ela simplesmente não conseguirá fazer. Por exemplo, eu costumo brincar falando que o meu sonho é ter aquela maquininha que aspira a casa sozinha. Vocês já viram isso, gente? Aquela maquininha que ela mesma vai pra tomada, se carrega e vai aspirando a casa todo dia no horário que você programar. Pois é, meu sonho ainda não tenho, mas um dia, quem sabe, eu tenha, né? E aí eu sempre falo assim, gente, visualiza essa máquina limpando a sua casa. A boa, aquela marca maravilhosa, tá? Eu não posso simplesmente programar a máquina para lavar a louça. Por que não? Porque ela foi programada para uma única coisa. É exatamente essa visão da máquina que muitas das vezes as escolas implantam, né, no dia a dia escolar. Por exemplo, quando a gente vive ali, eu vou dar mais um exemplo da matemática, tá? Com todo respeito aos meus amigos da matemática. Quando a gente ensina, por exemplo, ao aluno o arme e efetue para fazer continhas, às vezes é um arme e efetue sem fim. Arme, efetue, soma. O aluno, às vezes, ele aprendeu o mecanismo de forma mecânica e consegue fazer ali aquelas continhas, consegue, às vezes, tirar 10. Mas, generalizando essa situação, às vezes, aquele aluno que tirou 10 naquelas continhas de mais, de menos, se você der uma quantidade de dinheiro, uma quantia em dinheiro para ele, por exemplo, R$50, e pedir para esse mesmo aluno que tirou 10 para ir à feira fazer uma compra, muitas das vezes esse aluno que tirou 10, ele não consegue fazer a conta devida, pegar troco, por exemplo. E aí você vai falar, gente, mas como que pode? O aluno tirou 10 e às vezes ele não consegue utilizar aquilo no dia a dia. Por quê? É isso que David Ausubel fala. Na escola, às vezes, está ensinando algo que é importante, mas está ensinando algo de maneira mecânica. E quando o aluno precisa utilizar isso no dia a dia, ele não sabe. Ele ficou tão preso ao arme e efetue, com aquelas contas tão abstratas e tão fora do contexto, né, da realidade, que o aluno não consegue mais colocar aquilo no dia a dia da vida dele. A mesma coisa, trago aqui a reflexão para vocês. Eu sempre pego muito trem, tá, gente? Para poder trabalhar, eu pego muito trem. E pegando o trem, eu vejo uma situação que certamente vocês já viram. Crianças muito pequenas, em idade escolar, às vezes 7 anos, vendendo doces dentro do trem. Às vezes, eu tô generalizando, tá, gente? Não tô falando que todas as situações ocorram da mesma forma, mas às vezes essa criança que tá ali no trem, ela tá matriculada na escola, mas infelizmente ela não consegue tirar as melhores notas. Mas se você for parar para analisar, essa criança que tá ali dentro do trem, ela faz contas que muitos adultos não conseguem fazer. E aí fica aquela reflexão, como que pode, na escola, um tira nota boa, mas na realidade, na vida cotidiana, não consegue utilizar aquele conteúdo, e alguns que não se dão tão bem assim na escola, no dia a dia conseguem utilizar aquelas situações. É exatamente sobre isso que David Ausubel vem fazendo a crítica. Ele vai falar que, às vezes, o conteúdo da escola é importante, mas ele não é
potencialmente revelador. Então, o aluno não traz aquilo para ter significado na nossa vida. A gente só guarda na nossa mente aquilo que tem significado. É nessa premissa aí que David Ausubel vai trabalhar. A aprendizagem mecânica para ele é meramente a decoreba e que com o passar do tempo, pelo aluno só ter decorado, ele vai esquecer porque ele não vai utilizar isso no dia a dia. Então essa é uma crítica bem interessante que a gente precisa entender dentro do pensamento desse teórico. Ele vai falar que os conteúdos, quando eles são dados de maneira mecânica, eles ficam soltos, né, na nossa mente, na nossa estrutura mental, e ficam ali guardadas de forma fraca e sem muita relevância. Então a gente acaba esquecendo. São memorizadas frases como as ditas em sala de aula ou ouvidas ali em livros didáticos, tá? Bem, continuando aí na nossa apostila, o próximo slide vai falar assim, ó. A teoria da aprendizagem significativa, ela foi proposta por David Ausubel, e sobre a sua teoria significativa, ele vai destacar 4 pontos. Ele vai falar o seguinte, que o conteúdo da aprendizagem tem que ser potencialmente significativo, tem que ter significado, tem que ser sentido prático, né, do dia a dia para o aluno. Ele vai falar que a aprendizagem significativa, ela vai ser contínua, ou seja, todo dia aprendendo um pouco mais. E por ela ser uma aprendizagem significativa e contínua, ela é duradoura, mais duradoura. Ou seja, o aluno ele vai aprender aquele conteúdo e vai conseguir utilizar ele por muito mais tempo. Terceiro ponto, o aprendiz ele tem que ter predisposição para aprender. Isso aqui eu acho muito importante, porque senão o professor também fica com um peso, né, muito grande, porque não é só a responsabilidade do professor. O professor ele vai elaborar uma aula, vai se dedicar, mas é necessário que também o aluno compre a ideia, se dedique, porque se ele não tiver predisposição para aprender, como que a gente vai fazer, né? Vai ficar ali faltando a participação desse aluno. E por último, ele vai falar que as ideias expressam informações adquiridas pelo aluno através de uma relação não arbitrária. O que é não arbitrária? O conteúdo ele não pode ser ali aquela imposição de conteúdo de maneira ali, ó, por exemplo, você está depositando o conteúdo no aluno, o aluno só vai recebendo e ele não tem nem ali chance de administrar o que ele está tendo contato. Trouxe aí para vocês essa charge bem interessante, tá? Que vai dizer assim, ó, temos aula de inglês, de ciências, né? De português, matemática, geografia, história, nada sobre respeito, política, ética e cidadania, né? Fica aí uma reflexão. Às vezes o conteúdo é dado, ó, não é só a matemática, né? Eu dei o exemplo de matemática, mas português às vezes é mecânico. O inglês é um infindável estudo do verbo to be, que a gente não sabe no final o que é o to be, né? Às vezes o aluno não sabe o que é to be, né? E ele fica ali a vida toda estudando isso. Geografista, quer dizer, será que não seria muito mais interessante trabalhar coisas como respeito, política, ética e cidadania, que seriam conteúdos ali relativos ao dia a dia do nosso aluno, aquilo que ele vai utilizar? Bem, a discussão sobre o ensino da língua portuguesa, agora fazendo um link, né, entre David Ausubel e a língua portuguesa, e o contexto sociocultural do aluno são relevantes para a reflexão de futuros professores em processo de formação. Pois o que se vê em grande parte das escolas referente ao ensino da língua materna é todo o conteúdo voltado unicamente ali para a gramática tradicional. Às vezes o aluno não tem nem oportunidade de perceber como que ele pode utilizar, por exemplo, a língua de fato. É aquilo tudo muito arbitrário, muito decoreba, né? O que é essa gramática tradicional? O ensino, né, tradicionalmente, o ensino da língua portuguesa no Brasil se volta unicamente ali para a exploração da gramática normativa, ou seja, das normas, né, estudar as normas, em sua perspectiva prescritiva, ou seja, mais uma vez falando sobre as imposições, né, as regras, que é quando se aplica um conjunto de regras a ser seguido do tipo concordância verbal, concordância nominal e também ali a parte analítica, né, de fazer análise, né,
da frase, a estrutura, quando se identifica ali as partes que compõem um todo com suas respectivas funções do tipo função sintática, dos termos da oração, elementos mórficos da palavra e por aí vai, tá? Gente, para o próximo vídeo, eu vou fazer um vídeo separado agora para falarmos sobre variedade linguística, tá bom? Então, não deixe de fazer o seu comentário aqui. Se tiver gostado, não deixe de curtir, se inscreve no canal e tudo mais, tá bom? E assista o nosso próximo vídeo, que será ali sobre variedades linguísticas, tá bom? Um grande beijo, até o próximo vídeo!